Beleza, pessoal. Primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre permutação com repetição. No caso, a ideia de permutação quando eu tenho elementos repetidos, né? Por exemplo, se eu tenho que fazer a permutação dessas letras aqui, eu vou fazer assim, ó. Assim, ó. A, B, C, D, A. Aí eu quero saber de quantas maneiras eu posso reorganizar essas letras aqui, né? Criar uma nova ordem para essas letras. Se fosse todas as letras repetidas, todas as letras diferentes, era só fazer 5 fatorial, uma vez que eu tenho 5 letras. Só que, por exemplo, se eu trocar esse A com esse A de posição, eu não gero uma nova sequência. Eles são repetidos. E aí, ó, a permutação aqui vai ser assim, ó, a permutação de 5 elementos, sendo que 2 deles são repetidos. Eu sinalizo para o leitor um 2 aqui para dizer isso. Ó, são 5 elementos trocando de posição. Só que 2 deles são repetidos. Aí vai dar o quê? 5 fatorial sobre 2 fatorial. Tá bom? Então, esse 2 fatorial aqui indica essa questão da troca, de desprezar essa troca de posição entre A e outro A. Tá bom? Essa é a ideia. Bora pensar aqui rapidão em algumas questões. Ó. Eu vou botar de maneira geral uma fórmula aqui, ó, permutação de n elementos com k repetições vai ser n fatorial dividido por k fatorial. Se eu, no meio da permutação, identifico que outras letras, como, por exemplo, eu tenho outras m letras repetidas, eu vou lá e coloco aqui m fatorial. Tá bom? Para indicar isso. E assim vai. Quantas tiverem, eu vou colocando fatorial aqui dessa quantidade de repetições que acontece. Vou pegar alguns exemplos, ó. O número de anagramas que se pode formar com a palavra arranjo é igual a quanto? Anagrama é trocar a posição. Eu vou trocar a posição de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Ou seja, 7 fatorial. É a permutação de 7 letras. Só que além dessas letras, observe que a letra A ela repete 1, 2 vezes. Então tem 2 repetições da letra A. Além disso, eu tenho 2 repetições da letra R. Né? Então, mais 2 fatorial aqui. Ó. Esse primeiro aqui é por causa da letra A e esse outro por causa da letra R. E aí eu não tenho mais nenhuma repetição. Só escrevendo aqui, ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aqui 2 fatorial é 2 e 2 fatorial é 2. Aí, ó, 2 vezes 2, 4. Só para facilitar a nossa vida, né? Aí, basicamente, aqui eu tenho 7 fatorial é 5.040. Se eu quisesse dividir para 4, dá 1.260. Mas, como a gente não fez o fatorial, só multiplicando aqui dá no mesmo. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 210. 210 vezes 6, 1.260. Letra E de elefante e de elefoa, tá bom? Beleza. Olha essa outra aqui, ó. No boxe, um dos esportes olímpicos, um pugilista tem à sua disposição 4 golpes básicos: o jab, o direito, o cruzado e o gancho. Suponha que um pugilista, preparando-se para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016, queira criar uma sequência com 6 golpes, empregando necessariamente 2 jabs, 2 diretos, um cruzado e um gancho. Perdão. Assim, o número máximo de sequências que ele poderá criar. Ó, eu tenho quantos golpes? 6. São 6 golpes. Então é 6 fatorial. Só que o jabs, ele se repete 2 vezes. Então 2 fatorial por causa desse jabs. O direto, também se repete 2 vezes. O cruzado só 1 e o gancho só 1. Então fica assim. Então basicamente aqui eu tenho 720, que é o 6 fatorial, dividido para 4. Né? Ou então eu abro e simplifico todos, né? 720 dividido para 4, eu tenho 360, 180. 180 está na letra A de amor, tá bom? Então, no caso aí, é uma permutação com elementos repetidos. Eu lembro de colocar aqui o fatorial para desprezar essa troca de posição deles no meio da permutação, uma vez que não conta como uma sequência nova, tá bom? Olha essa outra parte aqui, ó. Na figura a seguir, as linhas horizontais e verticais representam ruas e os quadrados representam quarteirões. A quantidade de trajetos de comprimento mínimo, quando eu falo comprimento mínimo, só vai, ele não volta, porque senão vai dar trajeto demais. Se começar a querer ir e voltar, né? Só vai. Ligando A e B, é quanto? Gente, ó,
Analisa comigo aqui rapidão. Para ele sair de A e chegar em B, necessariamente ele tem que fazer, ó, 1, 2, 3, 3 movimentos para cima e 1, 2, 3, 4, 5. 5 movimentos para o lado. Então, lado, 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 lado. 5 movimentos para o lado. Observe se ele trocar a sequência aqui vai dar no mesmo. Se ele fizer 2 para o lado, 2 para o lado, 1 para cima, 2 para o lado, 1 para cima, 1 para o lado, 1 para cima. Nota que ele deu 3 para cima e 5 para o lado. Aí, conforme ele vai trocando de posição essas letras aqui, ele vai trocando o caminho. Então, o número de caminhos nada mais é do que a quantidade de posições que ele pode ter aí. A quantidade de posições que tu pode... o número de maneira de organizar essas letras, né? Trocar elas de posição. A troca de posição gera um caminho novo. Toda vez que tu troca, gera um caminho novo. Então, uma questão de Wikipedia, a questão de caminho, assim, é uma questão de permutação com elementos repetidos. E aí, para fazer, eu tenho basicamente aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 elementos. Sendo que desses 8, 3 são letras C e 5 são letras L, tá bom? Aí só resolver isso aí. Bora lá, ó. 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes o 5 fatorial. E o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E o 5 fatorial aqui, tá aqui, caiu o negócio. Aí, 5 fatorial. Aí, ó, o que que acontece? 5 fatorial vai embora com 5 fatorial. Eu tenho que esse 3 vezes 2 é 6, então eu tenho basicamente só 8 vezes 7. Vai sair minha resposta. 8 vezes 7 é quanto? 56, que é o que está escrito na letra E de elefante e de elefoa. Tudo bem? Beleza, então, questões que falam sobre caminho, tipo, de quantas maneiras eu posso sair de A, chegar para B andando pelos quarteirões ali? Tu conta só quantos movimentos para cima, quantos movimentos para o lado e faz a permutação contando aí com essa ideia de repetição. Ou seja, é um tipo de questão de permutação com elementos repetidos, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.